Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês e assim permaneçam. Nós estamos iniciando mais uma aula da nossa escola dominical. A gente vem apresentando a igreja e demais amigos que têm acompanhado, né, pelas redes sociais. A gente tem apresentado o curso de Atos dos Apóstolos. Porém, nós vamos hoje dar uma aula diferenciada, uma aula especial sobre a Reforma Protestante. Afinal, ontem, dia 31 de outubro, foi o dia da Reforma Protestante e não Dia das Bruxas, como a gente está aí vendo as pessoas ultimamente, né? O Brasil, né? As pessoas adotaram, né, esse feriado que nada tem a ver com a gente, e nós que somos reformados, presbiterianos, né, celebramos no dia 31 de outubro o dia da Reforma Protestante, né? Então, aproveitando essa data, que foi no dia de ontem, nós vamos, então, falar um pouquinho sobre a reforma que são nossas raízes, né? Nós somos reformados, né? Nós somos frutos da reforma protestante. Então, nós vamos entender um pouquinho o que foi esse movimento, né? As principais mudanças que a reforma trouxe para a concepção de vida cristã, de igreja, e vamos falar um pouquinho sobre o legado, né? O que é legado? O que foi deixado para nós da Reforma Protestante? Será que nós estamos próximos? Será que nós estamos distantes da Reforma Protestante? Nós não podemos perder a nossa identidade. E nós vamos, então, entender um pouquinho, tendo um passeio rápido pela história da igreja. Apesar de darmos uma pausa no curso de Atos dos Apóstolos, a gente pode dizer que não estamos totalmente fora, porque o que nós vamos abordar aqui é a continuação do que aconteceu, do que está retratado em Atos dos Apóstolos, né? Então vamos lá, vamos projetar a nossa tela, né? E vamos então começar aí o nosso curso, a nossa aula de hoje, né? Não é um curso. Então vamos lá. A Reforma Protestante e seu legado. Esse é o título da nossa aula de hoje. Temos um texto base, né? E o texto base é Apocalipse 3, de 14 a 22, que diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez.
e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, por que nós pegamos esse texto de Apocalipse da igreja de Laodiceia? Porque quando a gente estuda a igreja medieval, a igreja romana da Idade Média, a igreja pré-reforma, né? A igreja que ainda não havia sofrido a cisão pelo movimento luterano, e a gente se aprofunda no estudo de como a igreja se relacionava, como os seus líderes se relacionavam, como os seus líderes viviam, não tem como não lembrar da igreja de Laodiceia. Então, para mim, a igreja de Laodiceia, ela representa, de uma certa forma, a igreja romana na Idade Média antes da Reforma. Por isso, trouxemos à luz esse texto de Apocalipse. Tenhamos ele em mente. Quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz de velas: o justo viverá pela fé. Martinho Lutero foi o grande líder, né, da Reforma Protestante, mas nós tivemos outros nomes como John Hus, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, Ulrich Zwinglio, Guilherme Farel, João Calvino, né? É o principal nome para nós, presbiterianos, John Knox e outros tantos que entenderam que a verdade era mais importante que a própria existência. Atos 20 e 24, tá? Então, a reforma, ela tem o seu lugar na história, ela marca a história, e junto com outros eventos, né, a reforma entra como os grandes feitos que marcaram o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a Idade Média. A nossa fala, esse estudo, ele está baseado neste livro muito interessante que eu gostei bastante, né? Breve introdução à história da Reforma Protestante do século XVI, do reverendo Zwinglio Mota Dias, da nossa IPU. Então, claro que a gente tem outras fontes, né? Mas basicamente o estudo está pautado nesse livro. E Zwinglio, ele usa uma frase que a gente trouxe aqui para a introdução do nosso estudo. A reforma, portanto, começou muito antes de Lutero, no momento mesmo em que a igreja se afastou do evangelho. Foi obra da ação do Espírito de Deus e produto de uma situação humana particular, através da qual o Espírito se manifestou, criando situações e levantando pessoas para prepararem o caminho para que mais tarde o movimento triunfasse através da instrumentalidade de Lutero, Calvino e outros. Tá? Então, eu destaquei aqui esse trecho do livro de Zwinglio, e diferente de outros historiadores, né? Muitos, até historiadores cristãos,
eles tratam a reforma protestante, mas eles ficam muito limitados à questão cultural, à questão política, à questão econômica, que teve tudo isso, irmãos. A reforma protestante, como veremos, ela é fruto, né, de uma insatisfação política, de uma insatisfação econômica, de uma mudança cultural que estava em plena velocidade na Europa, com o renascentismo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a sociedade feudal que estava enfraquecida. Teve tudo isso. Porém, nós não podemos, de forma alguma, negligenciar que a reforma, e para nós isso é muito importante, né? A nossa compreensão como cristãos, como reformados, como pessoas de fé, nós precisamos entender que a reforma foi obra do Espírito Santo, foi obra de Deus, e que todos os movimentos, todas as mudanças que vinham acontecendo na história, na Europa, eram promovidas pelo próprio Deus para preparar o ambiente da reforma. É basicamente isso que o reverendo Zwinglio diz aqui no seu livro, né? Que a reforma, ela, óbvio, ela tem todos as motivações externas, mas ela não pode deixar de ser vista como obra do Espírito Santo, a ação de Deus no mundo, tá? E nós somos frutos dessa reforma. E nós vamos entender por que a reforma foi necessária. Breve introdução sobre a reforma protestante. Vamos falar dos primórdios, né? A gente tem o nosso curso de Atos dos Apóstolos, que a gente está ali mais ou menos no ano 60, né? No ano 58, 57, né? A gente está estudando ali Atos dos Apóstolos. Porém, a igreja caminhou. E aí a gente separou aqui alguns momentos da história importantes que nos ajudam a compreender. O primeiro grande acontecimento acontece no ano 380 depois de Cristo. A igreja, ela vinha sendo perseguida, e aí ela se une ao Estado, né? Ela se une ao Estado, ela se une ao Império. Houve aí um jogo de conveniências. A igreja sofria perseguições, o império estava enfraquecido, tinha dificuldade para controlar as suas fronteiras com invasão bárbara, então eles se unem, a igreja se une ao império e os cristãos se tornam exército do império, porque eles passam a defender o império. E o documento que sela essa união, nós temos aqui, e nós vamos ler agora com vocês. Comptus Populus, quer dizer, as pessoas. A assinatura desse documento se deu em Tessalônica, né? Tessalônica, na presença do imperador do Ocidente, Valentiniano II, que viveu que foi imperador entre 371 e 392, e do meio-irmão e corregente Graciano. Porém, o texto do decreto Comptus Populus não confirmava apenas a posição privilegiada do cristianismo, como também a persecução aos adeptos de outras fés.
Olha, queridos irmãos, o que nós temos nesse documento, e aí vocês vão entender por que esse foi um fato importante. Vamos lá. Todos os povos, olha o que o documento diz, do Império Romano, todos os povos sobre os quais exercemos regência, e aí ele diz, bondosa e moderada, devem converter-se à religião comunicada aos romanos, devem converter-se. Então, a conversão, ela se tornou uma lei, um ato administrativo. A religião comunicada aos romanos pelo divino apóstolo Pedro. Bom, Pedro não era divino, né? Então a gente já tem um problema grave aqui, né? E claramente professada pelo pontífice Damásio, como também pelo bispo Pedro de Alexandria. Isto significa que nós, segundo a indicação apostólica e a doutrina evangélica, cremos numa divindade do Pai, Filho e Espírito Santo, em igual majestade em Santa Trindade. Tá? Então, aqui nós já temos muito bem definida a doutrina da Trindade, né? E um pouco antes disso, queridos irmãos, Constantino, ele foi o mediador de um conflito que teve na igreja por conta da questão trinitária. Então, com isso, Roma já começou a se aproximar da igreja desde Constantino, antes, né, do imperador Valentiniano. Olha só, agora aqui, irmãos, é quando começa o problema da igreja. Apenas aqueles que obedecem a esta lei poderão chamar-se cristãos católicos. Então, já começa uma imposição do Estado exigindo que as pessoas sigam uma determinada instrução religiosa. Mas aí não tem tanto problema. Os demais, que declaramos verdadeiramente tolos e loucos. Então, quem não aceitava o cristianismo, o império decretava tolos e loucos. Carregarão a vergonha de uma seita herética. Tampouco poderão ser chamados igrejas, seus locais de reunião. Tá? Olha a inversão, vocês vão entender. Por fim, olha, aqui é que está o grande problema, queridos irmãos, o grande problema. Por fim, que os persiga primeiramente o castigo divino. Onde estava o amor pregado por Jesus? Porém, depois, também nossa justiça punitiva, a nós outorgada por sentença celestial. Olha como é complicado isso. Então, a partir desse documento, queridos irmãos, a igreja cristã, ela passa a perseguir aqueles que não aceitavam a religião cristã, ela passa a perseguir com o mesmo rigor que ela era perseguida até então. Aí nós chegamos à frase, né? A frase muito conhecida, que aqui, no ano de 380 depois de Cristo, a igreja ela passa de perseguida para perseguidora, porque ela tem que defender os interesses do Império Romano.
tá? A igreja, que era perseguida pelo império, passa a defender os interesses do Império Romano. E o Império Romano, por sua vez, passa a dar credibilidade à igreja. Então, a partir daí, irmãos, a igreja ela vai entrar numa decadência moral e espiritual que vai se tornar insuportável durante o período da Reforma. 395 depois de Cristo, nós temos a divisão do Império, Ocidente com a capital em Roma e Oriente com a capital em Constantinopla. Mas a igreja continua uma só. Agora o império ele passa a ter duas capitais, duas partes. Por que isso, irmãos? Porque havia uma crise financeira no império muito grande. A tentativa, absorvendo a igreja, ajudou, deu um fôlego, mas não foi suficiente. Então, o império se dividiu em dois para tentar sobreviver. 476 depois de Cristo, nós temos a queda do Império Romano Ocidental, que foi a queda de Roma, tomada pelos povos germânicos. Aqui, os historiadores, a história oficial data o início da Idade Média. 1054, nós temos o que a história nos ensina como grande cisma, quando a igreja se divide. E aí nós passamos a ter a igreja romana, a igreja católica romana ocidental, latina, porque ela segue a língua latina, o idioma latino. Então, que é a igreja que perdura até hoje no nosso país, a principal igreja católica, né? Que é a igreja, inclusive, do Papa Francisco, que é a igreja romana, a igreja católica apostólica romana, ocidental. E a outra igreja católica, que a gente conhece muito pouco dela, é a igreja ortodoxa, que é a igreja oriental, ou bizantina, como era conhecida antigamente, tá? Então, a Igreja Católica, ela não é uma só, tá? Ela é duas. É a Igreja Romana e a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa, irmãos, ela tem como representantes, ela tem uma raiz, sabe onde? Quem está acompanhando o estudo de Atos, a Igreja de Antioquia. A Igreja de Antioquia, a descendência dessa Igreja de Antioquia está aqui na Igreja Ortodoxa, tá? Lá, a igreja que enviou Paulo para as viagens missionárias, é a igreja, ela está lá, né? A sua descendência, a sua continuação está aqui na Igreja Ortodoxa. Quem quiser saber mais pode pesquisar a Igreja Ortodoxa Oriental. Bom? E em 1543 é datada oficialmente o fim da Idade Média, com o fim do Império Bizantino. Que Império Bizantino é esse? É o Império Oriental aqui da divisão. Em 476, teve fim o Império em Roma, com a capital romana. Em 1453, o Império Oriental Bizantino, com os turcos otomanos tomando Constantinopla, que era a capital desse império, e derrubando esse império, tá? Então, são datas importantes que nos vai ajudar com que a gente compreenda um pouquinho a Reforma Protestante. A breve introdução sobre a Reforma Protestante, ainda estamos nesse tópico. Vamos falar rapidamente. A Europa Ocidental na Idade Média. A Europa Ocidental acabou sendo a grande...
a Europa estudada, né? Da onde nós herdamos toda a tradição cultural da nossa forma de ser. Por isso que a gente tem poucas informações sobre o Império Oriental Bizantino, que caiu em 1453. Nós não temos. Mas o que acontece? Essa Europa da Idade Média, ela não tem mais o Império, tá? Porque o Império Romano caiu, ficou o Império Bizantino, mas ele não tem interferência aqui. Ela não tem mais o Império, mas ela tem uma igreja que havia sido reconhecida pelo Império. E essa igreja, ela se considerava herdeira do antigo Império. Então, a Igreja Romana, ela mantém o seu ar imperial de domínio sobre as nações, de domínio sobre a Europa. Os papas, eles se colocavam como os novos imperadores do Império Romano. Essa é uma questão que vai ajudar na reforma lá na frente. Um outro ponto que nós temos é o quê? É uma religião que se considerava a única representante de Deus na Terra. Isto é, não tinha como chegar a Deus sem passar pela Igreja Católica Romana. Então, a partir do momento em que ela sustenta essa questão como representante de Deus, num mundo onde nós não tínhamos a ciência, no mundo onde o conhecimento ainda era muito limitado, no mundo onde o misticismo, o sobrenatural, ele tinha grande influência na cabeça das pessoas. Então, você ter uma igreja que é a representante de Deus e representante da salvação, então essa igreja ela tem muito poder. Então, queridos, a Igreja Católica medieval na Europa, ela era muito poderosa. Mas quais foram as principais consequências dessa questão? Um empobrecimento cultural, porque a igreja ela passou a decretar o que as pessoas podiam ler, o que não podiam ler, ela recolheu, ela escondeu a literatura clássica dos gregos. Então, houve um empobrecimento cultural, houve um empobrecimento econômico, porque nessa época na Europa começou a se desenvolver o sistema feudal, né? A igreja ela conquistava terras e por troca ela vendia essas terras, ela vendia títulos, né? Títulos de nobreza e essas pessoas que compravam esses títulos se tornavam proprietários de terras e havia, então, um grupo pequeno de proprietários de terra e uma grande quantidade de pessoas que tinham que trabalhar nessas terras, mas não tinham posses, não tinham recursos, enfim. Não dá para a gente se aprofundar nisso, a gente tem que dar uma passada rápida. Então, a questão importante de se destacar é que houve um empobrecimento econômico e um empobrecimento espiritual e moral. Por quê? Muitos padres não tinham o devido preparo, não conheciam as escrituras, e os bispos não tinham uma envergadura moral e espiritual para conduzir a igreja. Olha, há relatos de que papas patrocinavam orgias, para vocês terem uma ideia do empobrecimento espiritual e moral. E uma insatisfação diante de um mundo que estava em movimento.
nós precisamos entender que o mundo não é estático, mas a igreja medieval estava estagnada, voltada para si mesma, tá? Então, esses são algumas questões que a gente tira aqui para o nosso estudo. Isso, irmãos, com o passar dos séculos, né, foi gerando uma insatisfação muito grande, muito grande. E algumas pessoas começaram a perceber o quanto a igreja estava desvirtuada. E aí começaram a surgir as primeiras tentativas de reforma. Primeiro, era um mundo em movimento, apesar de, quer dizer, apesar de uma igreja poderosa, colossal, dominante, querendo estagnar o mundo estava em movimento. Então, nós temos o renascentismo e o enfraquecimento do sistema feudal com novos grupos sociais iminentes. Começou, queridos irmãos, no final da Idade Média, novos grupos começaram a surgir, porque o Império sofreu muitas invasões, e aí a sociedade ela começou a se modificar. Então surgiu, né, a burguesia, né, os comerciantes, o comércio, e isso acabou sendo um adversário terrível para a igreja da época. E aí surgiram as tentativas de reforma, os que preparam o caminho. O sentimento de reforma, então, ele está presente já bem antes de Lutero, mas esses pré-reformadores, ainda, por questões que falaremos mais à frente, ainda não tiveram força suficiente para levar a sua proposta adiante. Nós destacamos dois, né? John Wycliffe e João Hus. João Hus, que era conhecido como Ganso, né? Que foi até citado por Lutero, né? John Wycliffe era uma pessoa muito piedosa, muito inteligente, inglês, que viveu de 1320 a 1384. E ambos, João Hus também, né, que viveu na Boêmia, que é hoje a República Tcheca, ambos perceberam o quê? A riqueza desenfreada dos clérigos principais, né? E a decadência moral e espiritual dessas lideranças. E isso estava trazendo consequências graves para a sociedade da Europa naquela época. E eles se levantaram. Para vocês terem uma ideia, irmãos, a igreja, para se proteger dessas tentativas de reforma, dessas acusações, e para manter os seus privilégios e as suas regalias, ela justificada, né? Lá por aquele documento que nós lemos lá no início, em 380, que deu à igreja o poder de perseguir, a igreja ela começou a perseguir e matar as pessoas. John Wycliffe, quando ele morreu, a igreja ainda não havia julgado o seu caso de heresia, porque a igreja dava àqueles que a enfrentavam, dava o título de herege, tá? Davam o título de herege. O que acontecia? John Wycliffe, quando foi julgado, ele já havia morrido. E aí ele foi considerado herege, pois a igreja determinou que seu corpo fosse desenterrado
e o corpo fosse queimado diante do público, porque ele era um herege. João Hus também foi queimado vivo pela igreja. Tá? Então, essas primeiras tentativas de reforma, elas revelam a insatisfação que existia por parte de grupos dentro da igreja, de pessoas que foram corajosas e colocaram a vida em risco, tornaram-se mártires para que a igreja voltasse ao caminho do princípio. E que caminho era esse? Antes de 380, antes dela se aliar ao império. Mas essas tentativas foram sufocadas, pessoas morreram como herege, e a igreja seguiu o seu curso. E aí, queridos irmãos, surge Lutero, né? Martinho Lutero. Lutero, queridos irmãos, era uma pessoa muito inteligente, né? E foi muito importante para esse momento. Lutero era muito inteligente, né? O seu pai trabalhou e conseguiu, trabalhou em Minas, né? E conseguiu uma boa condição de vida. Lutero estudou direito, né? E, segundo dizem, né, ele voltando para casa, debaixo de uma grande tempestade, ele teve muito medo de ser atingido por um raio, e aí ele fez um voto com Santa Ana, né, uma santa católica, na época, na Alemanha. Ele fez um voto com Santa Ana que se ela permitisse que ele sobrevivesse àquela tempestade, ele então ia se dedicar à fé cristã. E aí ele vai para um mosteiro, né, e lá ele começa a estudar as escrituras. Mas, a exemplo de muitos europeus da época, Lutero era uma pessoa atormentada pelo medo do inferno, do castigo divino, pelos misticismos da época. Então, Lutero vivia um grande tormento, um grande sofrimento, até que, estudando o livro de Romanos, ele descobre a justificação pela fé. E quando Lutero, ele descobre isso, ele descobre essa justificação pela fé, quando Lutero, ele encontra nas páginas da Escritura Sagrada paz, conforto e perdão de Deus para a sua vida, e ele consegue deixar todo aquele tormento, todo aquele medo, todo aquele pânico, todo aquele pavor, e ele consegue encontrar o perdão de Deus, ele consegue encontrar a reconciliação nas Escrituras, ele não se contém, e ele passa então a se aprofundar, a conhecer, a se especializar. E o que Lutero faz? Lutero passa a querer que outras pessoas também conhecessem e encontrassem o que ele encontrou nas Escrituras Sagradas. E aí, irmãos, que começa o último capítulo do processo de reforma
da igreja que iniciou bem antes. Aqui, quando Lutero, ele descobre a paz nas Escrituras, ele descobre a reconciliação, ele descobre a graça maravilhosa de Deus. A sua intenção, irmãos, não é dividir a igreja. A sua intenção, irmãos, não é causar tumulto na igreja. A sua intenção, irmãos, não é derrubar, não é afetar, não é ferir a sua igreja. Mas a sua intenção passa a ser levar essa mensagem, levar aquilo que ele encontrou para as outras pessoas que também viviam atormentadas e viviam sob o cabresto da igreja. E é aí que Lutero vai descobrir e vai confrontar a igreja. Ele não teve essa intenção, queridos irmãos. O que ele queria é que os demais alemães, europeus, descobrissem aquilo que ele descobriu nas Escrituras. E isso passa a ser tão forte, esse desejo passa a ser tão forte em Lutero, que Lutero se dedica com tanto afinco a isso, que a hora que a igreja se levanta e o confronta, ele entende que aquilo era tão forte da parte de Deus que ele não podia mais parar, que ele não podia mais retroceder, que ele não podia mais voltar atrás. E é aí que nós vamos chegar ao contexto da reforma em si, né? Do confronto de Lutero com a igreja. Não temos como avançar. Como sempre, eu acredito que vou conseguir trabalhar o conteúdo em uma aula, mas não dá. E eu não gosto de correr, eu não gosto de deixar de dar as informações que eu acredito que são importantes para a nossa compreensão. Então, nós vamos ter que terminar no próximo domingo essa aula sobre a Reforma Protestante e aí, na sequência, retomamos o curso de Atos dos Apóstolos. Mas são muitas informações valiosas que nos ajudam na compreensão da nossa história, de quem somos, das nossas raízes. Então, queridos irmãos, nós chegamos a Lutero e vamos explorar isso um pouco mais, né? Entendendo isso. Tá? O que eu gostaria de deixar aqui para encerrar. Lutero, quando ele descobre a paz, a reconciliação, a graça de Deus nas Escrituras, lendo Romanos, e ele se vê liberto de todo tormento que lhe torturou a vida toda. Ele quer que as pessoas conheçam isso também. E aí ele chega num ponto que ele não podia mais retroceder. E isso acontece conosco também, queridos irmãos, quando nós entendemos a graça de Deus na nossa vida. A gente quer que as pessoas conheçam e nós não podemos mais voltar, não podemos mais desistir. E é aí que entra, se estamos preparados, né? Se amanhã alguém, uma mudança política na ordem mundial das coisas, e os cristãos passam a ser perseguidos, e alguém diz para você, se você afirmar que é um cristão, você vai morrer. É aí que nós vamos ver a qualidade da nossa fé. Você está disposto a morrer pela sua fé em Cristo Jesus? Eu estou disposto
a morrer ou ser encarcerado pela minha fé em Cristo Jesus? Então, isso é uma coisa importante para a gente refletir. Nós vamos ficar por aqui hoje, irmãos, né? Como eu disse, eu achei que daria para dar uma aula num único domingo. Não dá. Como eu disse, eu não consigo apenas passar as coisas. Eu gosto de comentar, eu gosto de me aprofundar, né? Então, a gente encerra por aqui. Agradeço você que nos acompanhou e peço, né, assista a próxima aula, veja o fechamento desse estudo sobre a Reforma Protestante, porque as plantas e as árvores que resistem às grandes tempestades são aquelas árvores que têm raízes fortes e saudáveis. Estudar a história é ver as nossas raízes e ver um Deus que foi atuando nessa história. Tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz e até o próximo domingo.